seguindo na nossa jornada, eu quero te fazer uma pergunta. Depois de você ter tido acesso aos sabotadores, qual é o pensamento recorrente que esses sabotadores criam na sua cabeça? Lembra lá na aula 6, quando eu falei sobre o Dr. Joe Dispenza, que ele falou que o nosso pensamento, um conjunto, eu vou fazer aqui de novo para você. Qualquer coisa você volta lá. Ele disse que o nosso pensamento determina nossas escolhas, as nossas escolhas determinam nossas ações, nossas experiências, e as experiências, os sentimentos. Beleza? E eu botei ainda o barra resultado. Ele diz que, no livro dele, ele diz que esse ciclo forma a nossa personalidade, a nossa persona. Tá? E aí a minha pergunta para você, antes da gente começar a treinar o nosso sábio, o nosso lado de operações especiais, a minha pergunta para você é, depois de ter lido sobre seus sabotadores, entendido o poder que ele exerce sobre você, qual é esse pensamento recorrente que te coloca num padrão de comportamento que te cansa, que te leva sempre pelo caminho de maior dificuldade, inclusive gerando dificuldade nas pessoas à sua volta, cansando essas pessoas? E aí é muito interessante você refletir a partir da sua liderança e da sua autoliderança. E olha que mais interessante. Olha o que mais interessante. Eu vou trocar aqui a sala. Vou mudar aqui, ó. Lembra que eu falei que esse ciclo de pensamento, eu vou colocar aqui embaixo, ó, esse ciclo do pensamento, escolha, ação, experiência, sentimento, barra resultado. Isso aqui fui eu que criei. Ele determina quem, escreve aqui para mim. Agora eu vou unir isso que o Dr. Joe Dispenza fala com o que Steve Covey fala nos 7 hábitos da pessoa altamente eficaz. Ele diz o seguinte, que a crença, esses pensamentos recorrentes que podem se transformar em crença, ele é a lente pela qual eu vejo o meu mundo, tá? Então, aquilo que eu vejo na minha cabeça, aquilo que eu vejo na minha cabeça, que está ligado diretamente à maneira como eu penso, eu crio. Então, aquilo que eu vejo na minha cabeça, eu crio. Esse conjunto de pensamento, esse conjunto aqui que eu estou trazendo para vocês, ele determina a persona. A persona é quem eu sou. Quem eu sou determina o que eu faço. E o que eu faço determina o que eu tenho. Quanto mais eu tenho, mais eu reforço a minha visão de mundo, mais eu reforço quem eu sou. Esse é o ciclo da nossa realidade que muitas vezes o nosso sabotador vai nos prender. Porque se eu sou uma pessoa perfeccionista, tenho um sabotador insistente, na minha cabeça eu vejo que nada está bom o suficiente. Eu vejo que ninguém faz nada certo o suficiente. Então eu sou a pessoa que estou em busca do perfeccionismo, o líder que está em busca de perfeccionismo, e eu faço coisas de pessoas que nunca alcançam o perfeccionismo, porque o perfeccionismo ele não é alcançável. Então, eu tenho resultados de uma pessoa perfeccionista, frustração, muitos conflitos, porque ninguém faz nada bom o suficiente. Se eu sou uma pessoa
que tem pensamentos, um líder que tem pensamentos de sabotador controlador, eu sou um líder que preciso controlar tudo, porque ninguém faz nada bom o suficiente. Eu preciso estar no controle de tudo, ou eu estou no controle de tudo, ou não controlo nada. Então, eu sou um líder, eu sou uma pessoa que precisa controlar. Eu faço coisas de pessoas que controlam e eu tenho resultados na minha vida de pessoas que controlam. O quanto isso fica verdadeiramente pesado para você e para o ambiente. E aí, na verdade, eu vou trazer aqui de volta e só vou mudar a página. O meu convite para você é, nessa aula, colocar aqui embaixo para a gente quais são os padrões de comportamento que você percebe, os padrões de pensamentos que você percebe, que eles já não estão mais alinhados com o conhecimento que você veio tendo até aqui. Por quê? Como eu falei durante toda a aula, só de você identificar o sabotador, você já começa a melhorar o seu coeficiente de positividade. E eu vou repetir novamente, o seu sabotador, ele vai conversar com você como se fosse a voz da razão, tentando te mostrar que a vida inteira vocês conseguiram resultado através disso, falando que o Freitas está falando, que esse estudo não tem nada a ver, que não sabe. O sabotador, ele traz esse conceito da voz da razão e te leva a permanecer caminhando pelo caminho de maior sofrimento mental. Então, não é que você não tem resultado, mas o resultado poderia ser muito mais fluido. Poderia ser muito melhor. E o que eu quero que você já faça a partir de agora é que você dê um nome para esse sabotador. Você dê um nome para esse sabotador e comece a observar quando é ele que está no comando da sua jornada. Beleza? Porque isso vai fazer diferença para o treinamento de coeficiente de positividade, de mentalidade positiva que a gente vai fazer agora, a partir das próximas aulas. Então, fique atento aos padrões desse pensamento, tá? Fique atento aos padrões desse pensamento, porque eu quero que você aí, pensando agora, se o seu sabotador está ativo, eu quero que você se pergunte, quem é que está no comando da sua vida agora? Você ou o seu sabotador? Você ou o seu crítico? Isso já é um exercício, tá? Só de fazer essa pergunta, você já sente o sabotador fugindo de você. Saindo assim, tipo, me percebeu, me viu, e agora? Você já sente dar uma diminuída nesse conflito aí que o sabotador causa na gente. Beleza? Espero que você tenha entendido o ciclo da realidade que um pensamento recorrente coloca a gente. O sabotador tende a fazer isso e lembra, o pensamento recorrente, ele vai culminar, lembra, ó, o pensamento recorrente, o problema não é a quantidade de coisas que eu penso. O problema é que o pensamento recorrente pode criar crença. E essas crenças vão determinar a maneira como a gente lidera, como a gente trabalha em equipe, como eu vejo o mundo, vai fazer total diferença. Você pode quebrar esses ciclos. Beleza? Então vamos para a próxima aula, vamos começar a treinar o nosso lado de operações especiais, porque aqui, literalmente, a gente sabe como treinar a mentalidade para se tornar um operações especiais da vida. Avançar.